Você não vai gostar do que eu estou prestes a te dizer, mas alguém precisa finalmente arrancar esse véu da sua mente. Você está sabotando a sua própria riqueza. Não por falta de esforço, não por falta de estudo, e muito menos por falta de desejo. O verdadeiro problema é muito mais sombrio, e você nunca teve coragem de encarar. A razão pela qual o dinheiro escapa das suas mãos, por mais que você corra atrás, não é o mundo, não é a economia, não é o seu passado, é o seu subconsciente executando, em silêncio, um comando que você nunca percebeu que instalou. Enquanto você repete afirmações, trabalha duro e tenta pensar positivo. Existe uma frase oculta, enterrada no núcleo invisível da sua mente, que cancela tudo na mesma velocidade que você tenta construir. E antes que você duvide, deixe-me te dizer uma coisa incômoda. Se o que você acredita estivesse realmente funcionando, você não estaria assistindo a este vídeo agora. É duro ouvir isso, eu sei. Mas essa é justamente a fratura que Joseph Murphy dedicou a vida inteira a expor. Ele dizia que a mente consciente é a porta, mas o subconsciente é o cofre. E a razão pela qual você não tem acesso ao cofre é simples. Você está usando a chave errada. E o mais assustador? Você acha que está fazendo tudo certo. Você repete frases, visualiza, sonha alto, mas nada se consolida. Você atrai um pouco, perde depois. Ganha, e algo te sabota. Parece azar, parece destino, mas Murphy chamava isso de o erro fatal, o erro que transforma 90% dos buscadores em prisioneiros da própria mente. E você vai descobrir hoje que esse erro tem um nome, um formato, uma estrutura, e que existe uma frase de 1 minuto capaz de desprogramá-lo para sempre se você tiver coragem de usar. Mas antes de revelá-la, você precisa entender o mecanismo obscuro que rege tudo. Você já percebeu como, quando tenta manifestar algo importante, um tipo de tensão começa a crescer no seu peito? Uma respiração mais curta, uma inquietação, uma necessidade quase desesperada de confirmar se funcionou. Você tenta repetir frases mentalmente, tenta sentir a emoção, mas algo dentro de você, uma voz pequena, mas venenosa, diz: e se não funcionar? Essa microdúvida é o assassino silencioso da sua abundância. E Murphy sabia disso. Ele dizia que essa voz não é apenas um pensamento negativo, é um comando subconsciente antigo, instalado muitas vezes ainda na infância, que cria um campo de resistência. Um campo que faz você continuar desejando riqueza, mas rejeitando riqueza ao mesmo tempo. É como tentar correr com uma corrente presa no tornozelo. Você faz força, mas não se move. Isso acontece porque existe uma ordem inconsciente que age como um bloqueio mental. Uma ordem que se tornou automática, tão automática que você já nem percebe. É ela que faz você pensar em dinheiro e sentir medo. É ela que faz você imaginar um futuro próspero, segundos depois, imaginar desastres. É ela que faz você ter sonhos grandes, mas tomar decisões pequenas. Você não está quebrado. Você não é fraco. Você está programado. E Murphy repetia: tudo que é programado no subconsciente domina. É por isso que você não perde apenas dinheiro, você perde oportunidades. Você perde coragem. Você perde o timing. Você perde aquilo que deveria ser seu, simplesmente porque sua mente não permite que você segure o que recebe. E aqui está o que ninguém te contou. O subconsciente não se abre com força, não se abre com luta, não se abre com ansiedade. Ele só se abre com o comando certo, no momento certo, no estado mental certo. E Murphy descobriu exatamente qual é esse comando. Uma frase tão simples e tão poderosa que ele dizia que é capaz de remodelar a estrutura profunda da mente em apenas 60 segundos. Não é uma oração bonita. Não é uma afirmação motivacional. Não é autoajuda açucarada. É uma chave precisa. Uma chave afiada. Uma chave projetada para cortar essa corrente invisível que te amarra. E por isso, antes de te entregar essa frase, eu preciso te confrontar novamente. Até que ponto você está disposto a abandonar a versão de você que fracassa? Porque quando você usar essa frase, você não vai conseguir voltar ao seu estado antigo. Ela não cria apenas riqueza, ela destrava comportamentos, muda decisões, ativa coragens que estavam adormecidas. Ela te transforma de alguém que sonha com dinheiro para alguém que atrai dinheiro naturalmente. Exatamente como Murphy ensinava,
A mente não cria o que você deseja, ela cria o que você aceita como verdade. Hoje, você vai aceitar uma nova verdade. A verdade que desbloqueia. A verdade que acelera. A verdade que muda sua vida silenciosamente, profundamente e inevitavelmente. Você já percebeu que toda vez que tenta mudar de vida, algo dentro de você reage como se estivesse defendendo um território proibido? Não importa quantos livros leia, quantas técnicas teste, quantas noites passe repetindo afirmações, existe sempre o retorno ao mesmo ponto. É como se a sua mente tivesse uma espécie de sistema de defesa interno, um guardião invisível que bloqueia tudo que você tenta construir. Esse guardião não é maligno. Ele está apenas seguindo ordens antigas. Ordens que você nunca deu conscientemente. Ordens que foram instaladas por medo, por culpa, por escassez, por frases que você ouviu quando ainda nem tinha capacidade de entender o mundo. Frases como dinheiro é perigoso, não é para gente como nós, o mundo está difícil, melhor não sonhar alto demais. Essas sementes, plantadas lá atrás, se tornaram raízes profundas. E agora, toda vez que você tenta crescer para fora desse solo, o guardião puxa você de volta. Joseph Murphy chamava isso de um nível de aceitação. Você não manifesta o que deseja, manifesta apenas aquilo que acredita merecer. E, mais ainda, aquilo que acredita ser possível para você. É como tentar acender uma lâmpada ligada a uma bateria fraca. Não importa quanta vontade você tenha, não importa quantas vezes aperte o interruptor, ela não acende, porque a fonte de energia está no lugar errado. O subconsciente é essa fonte. E se ele está programado com escassez, todo o seu esforço consciente se torna inútil. Murphy dizia que a mente humana é como um teatro, o consciente é o ator, mas o subconsciente é o diretor. E quem manda no roteiro nunca está sob os holofotes. Agora pare e reflita. Quantas vezes você já sentiu que estava quase lá? Quase conseguindo um emprego. Quase fechando a venda. Quase encontrando a oportunidade. Quase entrando no fluxo. Mas algo, sempre no último momento, escapava das suas mãos? Isso não é coincidência. Não é azar. E definitivamente não é falta de capacidade. É um padrão subconsciente de auto-interrupção. É como se sua mente dissesse, isso não combina com você, e imediatamente criasse distrações, medos, desculpas ou circunstâncias externas para justificar o fracasso. Murphy dizia que o subconsciente é mecânico, impessoal, obediente, mas absolutamente literal. Se ele está programado para proteger você daquilo que ele interpreta como perigo, ele vai sabotar até mesmo aquilo que você deseja com todo o seu coração. E é aqui que muitos caem na armadilha emocional mais perigosa, a verificação. Você faz uma afirmação, visualiza, sente uma leve mudança, e então, nos minutos seguintes, começa a checar mentalmente se funcionou. Pergunta-se, será que vai dar certo? Será que eu fiz direito? Será que vai acontecer hoje? Essa verificação é o veneno mortal da manifestação. Porque ela é uma prova de dúvida, e o subconsciente responde à dúvida com bloqueio. Murphy explicava que o momento mais vulnerável do processo é justamente após uma afirmação poderosa. É ali que a mente antiga tenta retomar o controle. Ela tenta reinstalar o padrão velho. Tenta reativar o guardião. Tenta te puxar de volta para a zona de conforto. E você, sem perceber, confirma o comando errado repetindo mentalmente a pergunta. E se não funcionar? Mas é aqui que o jogo vira. É aqui que a revelação de Murphy muda tudo. Ele descobriu que o subconsciente tem um ponto de entrada específico, um breve estado mental onde ele está aberto, receptivo e vulnerável a novas instruções. É um momento curto, cerca de 1 minuto, mas é o suficiente para reescrever padrões. Esse momento acontece quando você está entre a vigília e o sono. Quando o corpo relaxa, as ondas cerebrais diminuem e a mente consciente se cala. Murphy chamava isso de a porta dourada, a brecha, o portal. E, dentro desse portal, existe uma frase, uma única frase, capaz de reprogramar instantaneamente a raiz do bloqueio. Uma frase construída com precisão, que atua como um comando direto ao subconsciente, sem resistência, sem debate, sem filtragem. E antes que você pense que é mais uma afirmação motivacional, deixe-me deixar algo claro. Essa frase não está tentando te fazer acreditar em nada.
Ela está codificando uma nova realidade dentro do seu sistema mental. Não é poesia. Não é espiritualidade romântica. É programação mental pura. Você não vai repeti-la para se sentir melhor. Vai repeti-la para substituir o comando oculto que tem dirigido sua vida até agora. E é exatamente aí que nasce a polêmica. Muitos não suportam essa frase porque ela destrói identidades. Ela rompe narrativas. Ela remove desculpas. Ela força você a abandonar a versão de si mesmo que vive na escassez. É por isso que eu preciso te preparar. Porque quando eu revelar a frase, você não poderá mais usar os mesmos argumentos que sempre usou. Ela vai arrancar de você a justificativa que mantém sua vida pequena. E por isso eu preciso te confrontar de novo. Você realmente está pronto para abandonar a vida que você conhece? Porque o que vem a seguir é irreversível. Quando essa frase entrar na sua mente, ela vai alterar o seu comportamento, suas escolhas, seus impulsos. Vai fazer você notar oportunidades que antes ignorava. Vai fazer você agir quando antes hesitava. Vai fazer você se movimentar quando antes travava. Porque ela muda a raiz, não o sintoma. Ela quebra o guardião. Ela abre a porta. Ela liga o interruptor da parte de você que sempre esteve adormecida, a parte que sabe atrair riqueza sem esforço, porque ela aceita a riqueza como natural. Agora que você já entendeu o mecanismo invisível que te mantém preso, é hora de expor aquilo que Joseph Murphy chamava de traidor interno, o erro secreto que destrói toda tentativa de manifestação antes mesmo de nascer. E prepare-se. Este é o ponto em que a maioria dos espectadores desliga o vídeo, porque se recusam a encarar essa verdade. Mas você ficou. Isso já diz muito sobre quem você está se tornando. O traidor interno é um padrão simples, silencioso, automático, mas devastador. Você deseja riqueza em um nível, mas rejeita a riqueza em outro. Essa divisão interna cria um campo de conflito, um divórcio psicológico. E onde existe divisão, existe bloqueio. Murphy insistia que isso não é falta de fé, mas sim um fenômeno mecânico do subconsciente. Ele não cria aquilo que você pede, ele cria aquilo que você espera. Desejo não manifesta nada. Expectativa manifesta tudo. E é justamente aí que mora o erro fatal. Você deseja riqueza com a mente consciente, mas espera escassez com a mente profunda. Você quer prosperidade, mas se prepara emocionalmente para a falta. Você sonha com abundância, mas sente, no fundo, que algo sempre vai dar errado. E o subconsciente, obediente como uma máquina perfeita, materializa exatamente esse sentimento subterrâneo. Ele não está contra você. Ele está seguindo o programa. Agora respire fundo, porque o que vou te dizer é pesado. Não é que você não sabe manifestar. É que você tem manifestado perfeitamente sua própria limitação. Tudo o que você tem hoje é um retrato fiel do comando interno dominante. Eu não consigo. Eu não mereço. É difícil. Não é para mim. Demora. Eu não tenho sorte. Nunca dá certo. Essas frases, repetidas ao longo dos anos como pequenas gotas de veneno psicológico, formaram um padrão que prende você agora. E Murphy dizia, o subconsciente é como uma impressora. Ele imprime tudo que você entrega na bandeja, mesmo que seja lixo. E é por isso que eu preciso que você entenda uma coisa muito séria antes de avançarmos. Não existe técnica, ritual ou afirmação capaz de funcionar enquanto esse padrão não for apagado. Você pode tentar 100 métodos diferentes, assistir a 100 vídeos diferentes, comprar 100 cursos diferentes. Enquanto essa raiz não for removida, você vai voltar sempre ao mesmo ponto. Isso explica porque alguns conseguem enriquecer rapidamente usando técnicas simples, enquanto outros passam anos tentando e nada muda. Não é o método, é o programa interno. E é justamente esse programa que hoje vai ser quebrado. Mas há algo que ninguém te contou. O subconsciente não precisa de anos para ser reprogramado. Ele precisa de acesso. E esse acesso acontece quando a mente entra em um estado específico chamado hipnagogia, o estado entre a vigília e o sono. É o momento em que a consciência relaxa e a mente profunda fica exposta, sem filtros, sem argumentos, sem resistência. É um estado curto, mas extremamente poderoso. Alguns chamam de portal, outros de fronteira. Murphy chamava de um instante de ouro. É ali, nesse instante, que uma nova crença pode ser instalada como um comando completo, rápido, preciso,
definitivo. E é justamente nesse estado que você vai usar a frase de 1 minuto. Mas antes de revelá-la, você precisa entender como ela funciona. Não é mágica, não é superstição, não é espiritualidade fofinha. É engenharia mental. A frase foi construída para cumprir 3 funções fundamentais. Destruir o padrão antigo. Ela corta o ciclo interno de dúvida, medo e autossabotagem, interrompendo o comando subconsciente que opera no automático. Impor um novo comando de aceitação. Não basta desejar riqueza. É preciso assumir riqueza. A frase insere um código que redefine o que sua mente acredita ser possível para você. Gerar um estado de certeza interna. Certeza não vem de fora. Ela é instalada. E essa frase ativa o sentimento de inevitabilidade, o que Murphy chamava de consciência do resultado. E aqui, prepare-se para a parte polêmica. A frase não faz você acreditar. Ela faz você parar de resistir. E quando a resistência cai, a abundância entra. Simples assim. A abundância sempre esteve tentando entrar, mas você colocava a trava. Agora, quero que você imagine a cena que Murphy descrevia para aplicar essa técnica. Você está deitado, luzes baixas, o corpo pesado, a respiração lenta. A fronteira entre o sono e o despertar começa a borrar. A mente consciente, cansada, enfraquece. A mente subconsciente, silenciosa, abre a porta. É nesse momento, exatamente aí, que você vai inserir a frase. Mas não como quem súplica, como quem ordena, como quem dá um comando final ao próprio destino. E antes que você pense que já viu técnicas parecidas por aí, não, você não viu. Porque ninguém fala da parte mais importante, a velocidade. Murphy dizia que a mente profunda responde mais rápido a comandos simples do que a afirmações complexas. Por isso a frase é curta, a frase é direta, a frase é afiada. Ela foi feita para ser absorvida antes que a mente consciente acorde e tente sabotar. Ela entra rápido, ela fixa rápido, ela age rápido. Então agora chegamos ao ponto que separa aqueles que desejam daqueles que realmente desbloqueiam. A partir deste momento, cada palavra importa, cada detalhe importa, porque você está prestes a receber a técnica exata, detalhada, operacional, passo a passo, a mesma estrutura que Joseph Murphy chamava de ritual de consolidação. Este ritual não foi criado para ser bonito, inspirador ou poético. Ele foi criado para ser eficiente, rápido e cirurgicamente preciso. Ele existe para uma única função: instalar o comando de riqueza dentro do subconsciente antes que o padrão antigo tenha tempo de reagir. Preste atenção, porque o que você vai aprender aqui não é o tipo de técnica que se encontra em vídeos motivacionais, livros superficiais ou posts de Instagram. É uma ferramenta, uma chave de precisão. Um instrumento psicológico feito para trabalhar no ponto mais vulnerável e ao mesmo tempo mais poderoso da mente humana. E, se você seguir exatamente o que vou dizer, você vai sentir a mudança. Não uma sensação bonita, não um calorzinho espiritual, mas um rearranjo interno, como se algo finalmente tivesse destravado dentro de você. Vamos ao ritual. Passo 1. O estado de acesso, a porta dourada. Você não vai aplicar a frase em qualquer momento. Isso seria inútil. Você deve aplicar somente quando a mente consciente começa a enfraquecer. Esse momento acontece 2 vezes ao dia, e tem logo antes de dormir, e tem logo ao acordar, ainda de olhos fechados. Esse é o estado hipnagógico, o laboratório onde o subconsciente está desprotegido. Você perceberá que entrou nele quando seu corpo estiver pesado, como se afundasse, os pensamentos começarem a ficar lentos, fragmentados, a respiração ficar mais profunda, você sentir como se estivesse prestes a cair no sono. É nesse exato momento que o portal abre, e você tem aproximadamente 60 segundos antes que ele se feche novamente. Esse é o minuto de ouro. Passo 2. O silenciamento do traidor interno antes de inserir o novo comando. Você precisa calar o antigo. Não com força, não com luta, mas com uma simples transferência de atenção. Joseph Murphy dizia que a resistência não sobrevive ao silêncio. Então, quando a mente começar a produzir qualquer pensamento como: será que vai funcionar? E se eu estiver fazendo errado? Tô sentindo nada, simplesmente ignore.
Não responda. Não tente combater. Não tente substituir. O silêncio é a lâmina que corta a dúvida. A ausência de resposta desarma o guardião. Passo 3. O comando de aceitação. A frase de 1 minuto. Agora sim. Agora você está pronto. Agora você está na fronteira onde tudo pode ser reescrito. Quando sentir que entrou no estado, você vai repetir mentalmente, não em voz alta, a frase secreta que Murphy considerava uma das mais poderosas para a riqueza, abundância e desbloqueio interno. A frase é: meu subconsciente está agora aceitando a riqueza como meu estado natural. Leia novamente. Meu subconsciente está agora aceitando a riqueza como meu estado natural. Essa frase faz 3 coisas ao mesmo tempo. 1. Meu subconsciente está agora. Você envia a instrução diretamente ao núcleo da mente, no único momento em que ela está aberta. 2. Aceitando a riqueza. Você não afirma que já é rico. Você afirma que a resistência caiu. Essa é a chave que ninguém entende. 3. Como meu estado natural. Isso remove instantaneamente a ideia de que riqueza é algo externo, distante ou extraordinário. A frase instala a riqueza como normalidade, como identidade, como padrão interno. Murphy dizia que quando o subconsciente aceita algo como natural, ele cria caminhos automáticos para materializar essa realidade no mundo físico. Por isso essa frase é perigosa. Ela não cria apenas motivação. Ela cria inevitabilidade. Passo 4. A consolidação. O selo de mudança. Após repetir a frase por 1 minuto, você vai parar. Simplesmente parar. Você não vai verificar. Não vai perguntar se funcionou. Não vai tentar sentir nada. Essa é a parte mais importante. Murphy chamava de a grande proibição. Nunca verifique. Porque verificar é declarar dúvida. E dúvida é o antigo programa. E o antigo programa é o traidor. Então, ao terminar o ritual, você simplesmente permite que o sono te leve, ou, se for de manhã, permanece deitado por alguns segundos, em quietude. A mente profunda absorve o comando como uma semente recém-plantada. E as próximas horas do dia, ou da noite, serão responsáveis por reforçar, integrar e consolidar essa nova ordem. Passo 5. O selo público, e aqui entra a parte que quase ninguém entende. Para Murphy, a manifestação não termina no subconsciente. Ela precisa de um ato de confirmação consciente, simples, direto e rápido. Um gesto que selaça a aceitação, declarando ao universo e à própria mente: eu não volto mais ao padrão antigo. No vídeo, esse selo será o seu comentário. Sim, comentário. Porque quando você escreve, você materializa. Você traz para o mundo físico o comando que implantou no mundo interno. E o que você vai escrever é exatamente a frase: meu subconsciente está agora aceitando a riqueza como meu estado natural. Esse é o pacto. Esse é o comprometimento. Esse é o selo. Agora que você conhece o ritual, agora que a frase foi revelada, agora que o portal foi exposto, resta a parte mais importante de todas, o selamento final. Por quê? Acredite, a maioria das pessoas chega até aqui e ainda assim não muda absolutamente nada. Não porque o método não funciona, mas porque elas não cruzam a linha. Param no limiar, paralisam no momento decisivo e voltam para a vida comum como se nada tivesse acontecido. Você não vai fazer isso. Você chegou longe demais. Você está envolvido demais. Você já abriu portas que não se fecham. E, agora, precisa dar o passo que transforma o conhecimento em destino. Murphy dizia que existem 2 tipos de buscadores. Item os que colecionam técnicas, item os que executam técnicas. E a diferença entre eles é tão brutal quanto a diferença entre sonhar e viver. Tudo o que você vive, absolutamente tudo, é consequência do que você aceita como verdade interna. Não do que você quer, não do que você deseja, não do que você imagina. Então, antes de encerrar, eu preciso confrontar você uma última vez, da maneira mais direta, mais incômoda e mais libertadora possível. O que está impedindo sua vida de mudar não é o mundo, é a sua hesitação. A hesitação é o sintoma do programa antigo tentando sobreviver. É o último suspiro do padrão de escassez. É a âncora final do traidor interno. E é por isso que o momento em que você comenta, em que você escreve, em que você sela, é tão poderoso. Porque é o ato que a mente antiga mais teme. É o gesto que ela tenta impedir.
É o símbolo material da sua renúncia ao velho script. Quando você escreve, você está dizendo para si mesmo e para o universo que o comando foi instalado, que o ritual foi feito, que o novo programa já está em execução. E para selar, você vai escrever exatamente a frase que reprograma o subconsciente. Meu subconsciente está agora aceitando riqueza como meu estado natural. Não mude nada. Não adicione nada. Não suavize nada. A precisão é o poder. A frase é a chave. E o seu gesto é a confirmação final. Agora, preste atenção no fechamento cinematográfico, porque ele não é apenas estético. Ele é projetado para amplificar emocionalmente o sentimento de inevitabilidade da mudança. Cena final. Tom cinematográfico, grave, irreversível. Imagine-se de pé diante de uma porta gigantesca. Ela não tem maçaneta, não tem fechadura, não tem trinco. Ela simplesmente existe. E, por anos, você acreditou que ela estava trancada. Por anos, você empurrou, forçou, pediu, implorou, e nada acontecia. Até que, hoje, você descobriu a verdade. A porta nunca esteve trancada. Ela só respondia a palavra certa. Você agora tem essa palavra. Você agora tem essa chave. Você agora tem o comando. A partir deste momento, não é você que corre atrás da riqueza. É a riqueza que começa a correr atrás de você. Porque o seu subconsciente, a fábrica silenciosa da sua realidade, foi orientado a produzir abundância como padrão, não como exceção. E quando o subconsciente aceita algo como natural, o mundo físico é obrigado a se alinhar, inevitavelmente, gradualmente no começo, brutalmente depois. E há algo que Murphy dizia que eu quero que você grave em fogo dentro de si. O subconsciente não questiona. Ele apenas cumpre. E agora ele tem um novo comando para cumprir. E aqui está o passo final do ritual. Para consolidar o comando, para selar o pacto, para transformar essa frase em um decreto interno, você precisa realizar o ato de aceitação pública. Escreva nos comentários, agora. Meu subconsciente está agora aceitando a riqueza como meu estado natural. Esse é o selo. Esse é o pacto. Esse é o fim do programa antigo. E o início de uma nova identidade, silenciosa, confiante, inevitável. Depois de comentar, você tem uma última tarefa. Inscreva-se no canal. Não por mim, não por número, mas porque, se você perder o próximo vídeo, você vai perder a próxima chave. E cada chave abre uma porta que você nem imagina que existe. E se você chegou até aqui, você não pode parar. Você já cruzou a linha. Agora, continue.